Daí, pessoal, bem-vindos a esse vídeo que vai tratar de alguns aspectos teóricos sobre a operação fatorial e também o princípio fundamental da contagem dentro aí da teoria da análise combinatória. Bom, então nessa lâmina eu tenho aí o fatorial, a definição e alguns exemplos. Fatorial, então, é uma operação matemática, ou dá para dizer também que é uma propriedade dos números exclusivamente naturais, onde o resultado dessa operação, desse fatorial, se dá pelo produto do próprio número natural, que multiplica pelo próximo seu antecessor, que multiplica ainda pelo antecessor desse antecessor e segue esse raciocínio até que nós tenhamos o 1. Ou seja, é o produto do próprio número natural por todos os fatores naturais menores do que ele. Então, essa é a definição de fatorial de um número natural. É o produto dele mesmo por todos os outros números naturais menores do que ele, com exceção do zero. Então, a partir de uma conceituação algébrica, né, como se fosse uma fórmula aí da operação fatorial ou dessa propriedade fatorial dos números naturais. O símbolo do fatorial, o símbolo da operação fatorial, é o ponto de exclamação. Então, esse ponto de exclamação é o indicativo da operação fatorial do número. Então, n fatorial, ou seja, o fatorial do número n, se dá pelo produto dele próprio n, que multiplica, então, 1 a menos do que ele, né, o seu antecessor, agora 2 a menos do que ele, que é o antecessor do antecessor, de novo, vezes o antecessor do antecessor do antecessor, isso vai progredindo ou vai regredindo até o fator número 1. Com exemplos, nós ficamos com essa ideia mais clara de fatorial. 5 fatorial começa nele mesmo e aí vai multiplicando pelos números naturais menores do que o 5 até o 1. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. Faço esse produto, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. Então, fatorial de 5, ou 5 fatorial, é igual a 120. 4 fatorial se dá a partir do mesmo conceito, mesma ideia, começa nele mesmo, vai multiplicando pelos números naturais menores do que 4 até 1. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso vai dar 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. 3 fatorial também, 3 vezes 2, vezes 1. Isso vai dar 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. 2 fatorial, 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. O fatorial 1 começa nele mesmo e vai até 1, então é o próprio 1. E o fatorial de 0, por definição, por aceitação, nós também colocamos como 1. Então, o fatorial de 0 também é 1, por definição, por convenção, como se queira. Bom, então essa aí é a definição do fatorial. A operação fatorial, lembrando, ela tem como símbolo o ponto de exclamação e ela é, então, uma operação exclusiva dos números naturais. Só existe fatorial de um número natural, não existe fatorial de número decimal, né, número com vírgula, não existe fatorial de fração, não existe fatorial de número irracional, raiz inexata, enfim, só existe fatorial de número natural. E a operação fatorial, ela é utilizada dentro de algumas resoluções em análise combinatória. Então, eu uso fatorial, operação fatorial, em problemas de permutações, também em problemas de arranjos e também em problemas de combinações. Então, combinações. Esse aparelhamento em termos de fatorial que se faz nesse momento é porque na análise combinatória, em seguida, se utiliza esse mecanismo, né, essa operação dentro da resolução desses problemas com essas naturezas de permutação, arranjos e combinações. Nessa lâmina nós temos aí alguns exemplos de simplificação de fatoriais. E essas simplificações também elas são relevantes
para aplicação nos problemas de análise combinatória, de arranjos, combinações e permutações. Então, tenho aqui 10 fatorial. O correto, né, ou a ideia de 10 fatorial para 8 fatorial seria 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, já que se trata do 10 fatorial. Isso seria dividido por 8 fatorial, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aí se faz o cancelamento de 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4, 5, 6, 7 e 8, me sobrando 10 vezes 9 igual a 90. Então, esse seria a aplicação do conceito de fatorial nessa simplificação. Mas, observando esse tipo de procedimento, se verifica que, a partir do 8 fatorial, tudo se repete, tanto no numerador quanto no denominador. Isso possibilita que se faça uma regra mais prática na hora de fazer a simplificação. Então, eu vou aqui agora aplicar esse momento mais prático em relação à simplificação desse fatorial. Então, em vez de fazer a abertura desse 10 fatorial até o 1, que é a aplicação do conceito, eu vou abrir esse 10 como fatorial só até o 8, que é o que está embaixo, para ficar igual de baixo. 10 vezes 9 vezes 8, e aí eu seguro aqui no fatorial do 8. E aí embaixo eu tenho o próprio fatorial de 8. Consigo cancelar 8 fatorial com 8 fatorial. Resta, mais uma vez, 10 vezes 9. E aí 10 vezes 9, 90. Então, essa regra prática aí, de certa maneira, economia bastante tempo e espaço. Mesma coisa, 6 fatorial para 3 fatorial. Abro o 6 até o 3, eu sempre abro o maior deles. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, ó, ficou igual de baixo, eu seguro. Aqui eu tenho 3 fatorial. Cancelo esse 3 fatorial com esse 3 fatorial, de forma que resta 6 vezes 5 vezes 4, 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120. 7 fatorial, simplificando com 8 fatorial. Observa que agora o maior, que é o 8, ele está embaixo. Então, eu vou abrir o 8 aqui embaixo até o menor, que é o 7. 8 vezes 7 já ficou igual, seguro no 7 fatorial. E aí eu tenho em cima a repetição do menor, 7 fatorial. Eu sempre abro o maior e repito o menor. Fazendo o cancelamento de 7 fatorial com 7 fatorial, me sobra embaixo apenas o 8. E em cima, já que houve o corte, eu coloco 1. Então, sempre que o maior está embaixo, sempre que eu abro embaixo, eu vou ter 1 como numerador. Simplificações agora com letras, com expressões algébricas. N mais 6 fatorial sobre N mais 4 fatorial. Sigo o mesmo indicativo de abrir o maior. E o maior é N mais 6. Então, tenho N mais 6. O próximo diminui uma unidade, N mais 5. O próximo diminui uma outra unidade, N mais 4. E observa que, nesse momento, eu já fiquei com uma expressão igual ao denominador. Então, N mais 4 fatorial, seguro no fatorial. Repito o menor, N mais 4 fatorial. E aí eu faço o cancelamento. N mais 4 fatorial, N mais 4 fatorial. E aí eu tenho N mais 6 que multiplica N mais 5. Vou resolver isso aplicando aqui a distributiva. N vezes N, N ao quadrado. N vezes 5, 5N. 6 vezes N, 6N. E 6 vezes 5, 30. E aí, então, eu fico com o trinômio n ao quadrado mais 11n mais 30. Mesmo procedimento nesse próximo exemplo, n mais 1 fatorial, n mais 2 fatorial. Observa que n mais 2 é maior que n mais 1 e o n mais 2 fatorial está no denominador. Então, vou abrir esse denominador recuando uma unidade cada vez. Começa nele mesmo n mais 2. O próximo, perdendo uma unidade, n menos 1. Seguro no n menos 1 n mais 1 fatorial.
repete o menor, n mais 1 fatorial. Estabeleço o cancelamento de n mais 1 fatorial com n mais 1 fatorial. E aí eu fico com denominador, só me sobrou n mais 2. Então aqui eu tenho n mais 2. E lembra, né, quando eu abro embaixo, há o cancelamento, o numerador é igual a 1. E esse outro aqui eu tenho n menos 3 fatorial sobre n menos 5 fatorial. Tenho que identificar primeiro o maior, porque é sobre o maior que eu faço essa abertura, esse maior que eu vou decompondo, vamos dizer assim. E o maior é n menos 3, tá? Porque é um n que perdeu 3. Aqui eu tenho um n que perdeu 5. Então, quem perde 3 perde menos, logo fica maior. E o maior, então, está no numerador. Começa nele mesmo, n menos 3. Multiplica pelo próximo, que é perdendo uma unidade. Então, se ele está perdendo 3, o próximo perde outra unidade, vai ficar perdendo 4, n menos 4. Continuando esse raciocínio, o próximo perde uma outra unidade, n menos 4 perdendo uma unidade passa a ser n menos 5, e aí já ficou igual o denominador. Seguro com fatorial e repito o menor, que é n menos 5 fatorial. Faço aqui o cancelamento, n menos 5 fatorial, n menos 5 fatorial. Restou para mim n menos 3, que multiplica n menos 4. Aplico a distributiva, n que multiplica n, n ao quadrado. N que multiplica n, n ao quadrado. Deixa eu desfazer aqui essa n ao quadrado. N que multiplica menos 4, menos 4n. Menos 3 que multiplica n, menos 3n. E menos 3 que multiplica menos 4, isso vai dar mais 12. Reduzindo, n ao quadrado menos 7n mais 12, ok? Então, essas simplificações também podem ser empregadas nos problemas de análise combinatórias de permutações, combinações e arranjos, e também em expressões, simplificações de expressões ou até em equações que envolvam fatorial. E cabe aqui um comentário de que no princípio fundamental da contagem, que é o início da análise combinatória, esse princípio de fatorial, essa operação, normalmente não é utilizada. Mas, então, se aparelha, né, se mostra esse instrumento fatorial, porque ele é um recurso na hora de resolver os problemas. Então, dá para dizer que fatorial ele não faz parte da análise combinatória, né? Não faz parte da teoria da formação dos grupos, da organização e reorganização de grupos pela composição dos seus elementos. Mas é uma operação que auxilia nos cálculos, né, na hora de resolver esses problemas. Então, é por isso que se utiliza esta operação antecipadamente ao estudo da análise combinatória. Princípio fundamental da contagem, ou PFC, ou ainda princípio multiplicativo. Este princípio ele rege praticamente todos os casos de formação de grupos ou os problemas de análise combinatória. E esse princípio ele se dá pela multiplicação, por isso é chamado também de princípio multiplicativo, pela multiplicação de possibilidades de cada uma etapa para o cálculo do total de possibilidades de um evento formado por essas etapas. Então, eu vou colocar a definição como está descrita aí na lâmina. Se um determinado acontecimento ele acontece, ele se executa a partir de n etapas, n fases, e essas fases são independentes entre si e são sucessivas entre si, uma após a outra, sendo que uma etapa ocorre com k maneiras ou k resultados possíveis, a segunda etapa ou a segunda fase ela tem outros K2 resultados possíveis, uma terceira etapa tem K3 resultados possíveis e assim sucessivamente. Então, se diz que
o total de possibilidades para este evento como um todo, para este acontecimento como um todo, é dado pelo produto das possibilidades de cada etapa. Bom, essa natureza multiplicativa para o cálculo das possibilidades de acontecimento de um evento em fases, em etapas, ele é muito bem exemplificado quando eu trato de escolhas. Então, eu vou chamar alguma coisa de escolha principal. Quando eu tenho que escolher alguma coisa, eu vou chamar de escolha principal, é a escolha em si. Sendo que essa escolha principal, na realidade, ela é diluída ou ela é dividida em outras pequenas escolhas ou sub-escolhas. Eu gosto de chamar de sub-escolhas ou escolhas secundárias. Então, aqui eu tenho sub-escolhas, que podem ser 2, 3, 4, 5, enfim, que são as fases, né? Cada subescolha é como se fosse uma fase de escolha. Subescolhas. Ok. Vou colocar mais uma aqui. Subescolha. Aqui é subescolha. Né? Subescolha como se fosse subescolha 1, subescolha 2, subescolha 3 e assim por diante. Eu vou usar um exemplo onde eu tenho uma escolha principal dividida em duas subescolhas. Então, deixa aqui eu utilizar uma figura para ilustrar este exemplo. Vou colocar aqui, usar esse aqui. Aí eu tenho aqui um homem. Ok? E aí, imagina que esse rapaz, esse homem, ele queira se vestir, ele queira usar, colocar a roupa, sua calça na parte de baixo e a sua blusa a parte de cima. Então, ele vai ter que fazer uma escolha e essa escolha principal, ela é a sua roupa. Então, dá para dizer que a escolha principal é a roupa. Então, escolha principal. Se vestir, né? Ou a roupa em si. A sua vestimenta. Só que quando ele vai se vestir, ele tem que fazer, na realidade, duas escolhas. Ele vai ter que escolher uma calça. E ele vai ter que usar também aqui uma outra peça na parte de cima. Eu vou chamar isso de blusa, ou camiseta, ou casaco, enfim. Então, eu tenho aqui que ele vai fazer duas escolhas. Vamos supor que para calças ele tenha disponíveis 5 calças diferentes. E na parte de cima ele tenha 8 blusas diferentes. Então, na hora que ele vai escolher a sua roupa, ele vai ter que, na realidade, fazer essa escolha em duas etapas. Escolher a calça e escolher a blusa. Então, eu vou colocar aqui que ele vai fazer isso em duas etapas. A primeira etapa, a primeira escolha, ele tem 5 resultados possíveis. Então, escolher a calça, ele tem 5 possibilidades. E para escolher a blusa, ele tem 8 resultados possíveis de blusa, ele tem 8 possibilidades. Então, o total da escolha principal, as possibilidades da escolha principal, que é a roupa em si, se dá pelo produto 5 vezes 8. E aí ele tem, então, 40 formas de usar, de se vestir. Por exemplo, se ele usa uma calça, que eu vou chamar de calça 1, ele tem 5. Se ele usa a calça 1, ele pode usar a blusa 1, a blusa 2, a blusa 3, a blusa 4, até a blusa 8. Então, com a calça 1, ele consegue 8 formas de vestir. Calça 1, blusa 1, calça 1, blusa 2, calça 1, blusa 3 e assim por diante. Se ele coloca a calça 2, ele de novo terá mais 8 possibilidades. Se ele coloca a calça 3 também, mais 8 possibilidades e assim por diante. Então, cada calça privilegia ou
permite 8 escolhas para a blusa, 5 vezes 8, 40. Aqui temos um exemplo de aplicação do princípio fundamental da contagem em um exercício. Dizendo assim, Gênios era um brinquedo muito popular na década de 1980 que buscava estimular a memorização de cores e sons. Com formato semelhante a um OVNI, possuía 4 botões de cores distintas, que emitiam sons harmônicos e se iluminavam em sequência. Cabia aos jogadores repetir o processo sem errar. Considerando uma fase do jogo em que 3 luzes irão acender de forma aleatória e em sequência, podendo cada cor acender mais de uma vez, o número máximo de formas que essa sequência de 3 luzes poderá acender é... Então, vou explicar rapidamente o que é esse brinquedo Gênios, né, para quem não viveu esta época. Era um brinquedo que tinha 4 botões, e esses botões tinham essas 4 cores, e de forma randômica, de forma aleatória, esse brinquedo iniciava acendendo uma vez. Então, ele acendia uma cor, por exemplo, acendeu o verde, aí tu ia lá e apertava no verde, ok? Aí na próxima fase, tu teria, ele acenderia 2 vezes, poderia ser 2 vezes o verde, podia ser piscar verde e verde de novo, ou podia ser verde e amarelo. Aí tu ia lá e também apertava no verde e apertava no amarelo. Essas cores, elas funcionavam como se fossem grandes teclas. E aí tu apertava ali e aí se confirmava o teu acerto. Na terceira fase, seriam 3 piscadas, que podem ser as mesmas cores ou não, mas lembrando que sempre ele vai evoluindo. Então, se ele inicia o jogo assim, se ele começou com o verde, e depois foi o amarelo, e depois foi o azul, o que acontece? Quando tu vai computar esse jogo, verificar se tu acertou, tu vai apertar no verde, no amarelo, aqui azul. Deixa eu colocar aqui assim, ó, verde, amarelo e azul. Essa foi a sequência que ele aleatoriamente colocou, né? O jogo colocou. E aí tu vai apertar no verde, no amarelo e no azul. Ok, tua sequência acertou até aqui. Na quarta fase, o que o jogo vai fazer? Ele vai repetir o verde, amarelo e o azul e vai acrescentar uma outra, que pode ser azul de novo, porque as cores podem se repetir. Aí o que tu vai fazer? Tu vai começando, apertando o verde, o amarelo, o azul e o azul. Acertou. E aí cada fase ele vai incorporando na sua colocação ali uma cor a mais, que pode ser repetida ou não, e aí tu vai ter que sempre repetir a sequência. Então essa mais ou menos é a história desse jogo. Bom, e aí no exercício está me dizendo que já tu passaste da fase das 2 cores, vai para a fase das 3 cores, ou seja, das 3 luzes, não 3 cores, mas as 3 luzes, vai piscar 3 vezes. Então, ele pergunta qual é o número máximo de formas que essa sequência de 3 luzes pode acender. Bom, então pode acender 3 cores, tu vai ter 3 escolhas. Vai ter que escolher a primeira cor, né, ou a primeira piscada, a primeira vez que acende, a segunda vez que acende e a terceira vez que acende. Bom, quantas possibilidades tu tens para a primeira cor, para a primeira piscada? Bom, 4, né? Qualquer uma delas. Verde, amarelo, azul ou vermelho. Tem 4 possibilidades. Na segunda piscada, na segunda cor, 4 de novo. Por quê? Porque pode haver repetição de cores. Então, eu tenho aqui 4 possibilidades. E na terceira etapa, de novo, 4 possibilidades da terceira piscada. Princípio multiplicativo, né? Tem que fazer uma escolha, que é a escolha das 3, em etapas, em fases. Multiplica aqui as possibilidades de cada fase. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. E eu tenho 64 processos de piscadas de 3 luzes diferentes, alternativa D. Mais um exemplo de aplicação do princípio fundamental da contagem. O diretor de uma escola convidou os 280 alunos do 3º ano a participar de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens em uma casa de 9 cômodos. Uma das personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa.
O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido, por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez, um aluno é sorteado e dá sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores, e o mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta, porque há 10 alunos a mais do que as possíveis respostas, 20 alunos a mais que as possíveis respostas, 119 alunos a mais, 260 ou 270 alunos a mais. Então a ideia é essa. Tem 5 objetos, eu coloquei aqui, acrescentei essas figuras, né, para ajudar na caracterização didática do exercício, dentro da resolução. Então eu acrescentei aqui 5 objetos, um celular, um óculos, um molho de chaves, um boné e um relógio. Então um desses objetos será escondido. E vai ser escondido por um de 6 personagens. Eu tenho 5 objetos e tenho 6 personagens. Os personagens eu coloquei aqui. O Homem de Ferro, o Capitão América, o Homem-Aranha, o Super-Homem, o Hulk e o Batman. Então aqui estão os 6 personagens. Um deles vai esconder um dos objetos. E esse objeto vai ser escondido em uma casa que tem 9 cômodos, ou seja, vai ser escondido em um dos cômodos. Então eu coloquei aqui a planta baixa de uma casa com 9 cômodos. Aqui tem o cômodo 1, o cômodo 2, aqui o 3, o espaço 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Bom, então o que acontece? O aluno, são 280 alunos ao todo aí nas turmas de terceiro ano. Cada aluno vai escolher um objeto, vai escolher um personagem, vai escolher um cômodo em que foi escondido. Se ele acertar os 3 itens, a brincadeira acaba, ele acertou. Se não, vem um próximo. O próximo, ele não pode repetir o mesmo trio, né? A mesma escolha de nenhum dos outros alunos já sorteados anteriormente. Então ele vai ter que fazer uma nova conjectura. E aí, se ele acertar, ele é o vencedor. Se não acertar, vem um próximo e assim por diante. O que acontece? O diretor diz, ou ele pensou, que alguém vai acertar. Por quê? Porque tem mais alunos do que resultados possíveis. Se cada um vai dar uma resposta diferente e o número de alunos é maior que o número de respostas possíveis, é porque alguém vai acertar. Então, essa é a ideia. Então, a pergunta é quantos alunos a mais eu tenho do número de respostas. Então, exercício de aplicação bem simples aí do princípio fundamental da contagem. Por quê? Porque o total de possibilidades, o total de respostas distintas, é dadas por 3 fases. Eu tenho que escolher 3 coisas. Eu tenho que escolher, primeiro, um objeto dos 6, um personagem dos 5, aliás, um objeto dos 5, um personagem dos 6 e um cômodo dos 9. Então, o número de possibilidades para os objetos: 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Então, quando o aluno vai fazer o seu prognóstico, vamos dizer assim, né? Quando ele pensa no objeto, ele tem 5 possibilidades de objetos. 5 possibilidades. Personagens, ele tem 6. 6 possibilidades. E os cômodos da casa são 9. Então, ele tem 9, ele pensa em 9 lugares da casa onde o objeto pode ter sido escondido. 9 possibilidades. Aí eu multiplico, né, princípio fundamental da contagem, multiplico as possibilidades de cada etapa, que resulta no total de possibilidades da escolha em si. 5 vezes 6, 30, 30 vezes 9, 270. Então, eu tenho 270 formatos diferentes para a resposta: objeto, personagem, cômodo. Como o número de alunos são 280, eu tenho 10 alunos a mais do que a quantidade possível de resposta. Logo, tenho aqui a alternativa A como alternativa correta: 10 alunos a mais do que as possíveis respostas distintas. Ok? E aí temos mais um exemplo da aplicação do princípio fundamental da contagem. Tomando os algarismos ímpares para formar números com 4 algarismos distintos, a quantidade de números divisíveis por 5 que se pode obter é... Bom, eu vou utilizar os algarismos ímpares. Então, eu disponho de 1, 3, 5, o 7 e o 9. Eu só posso utilizar esses algarismos para formar números com 4 algarismos distintos, ou seja, com 4 casas.
Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 casas. Então, observa que a minha escolha ela é dividida em 4 etapas, 4 subescolhas. Eu tenho que escolher quem vai na primeira casa, quem vai na segunda casa, quem vai na terceira e qual é o algarismo que ocupa a quarta casa. E ainda eu preciso que esses números que eu vou formar sejam números divisíveis por 5. Quando é que um número ele é divisível por 5? Ou seja, quando é que ele é múltiplo de 5? Quando ele finaliza por 0 ou 5. O final tem que ser 0 ou 5. Como eu não tenho a possibilidade de finalizar por 0, já que eu só posso utilizar os algarismos ímpares, eu não tenho 0, consequentemente, nessa quarta casa, obrigatoriamente, eu tenho que preencher com o 5. Então, eu já sei que essa casa não é uma escolha, é obrigatoriamente o 5. É como se fosse aqui uma possibilidade de escolha, que eu posso, inclusive, desprezar, já que se trata de princípio multiplicativo. Eu vou multiplicar e multiplicar por 1 não altera. Então, essa casa é como se ela ficasse à parte, já está escolhida. Nas outras 3 escolhas, nas outras 3 casas, bom, eu quero 4 algarismos distintos. Então, aqui significa sem repetição. O 5 já foi utilizado para a última casa, então eu não posso mais utilizá-lo. Significa que para essa terceira casa eu tenho 4 possibilidades de escolha. 1, 3, 7 ou 9. Desses 4, aquele que for utilizado, por exemplo, o 9, se eu coloco aqui 9, ele não pode ser utilizado de novo na próxima etapa. Então, eu perco mais uma alternativa de escolha, baixa para 3 possibilidades, e da mesma forma que perco uma nova alternativa e baixa para 2 possibilidades. Princípio fundamental da contagem, multiplico. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Aqui, né, posso considerar uma possibilidade. E se eu multiplico 24 por 1, dá 24 também. Então, eu tenho 24 números que são múltiplos de 5, ou seja, são divisíveis por 5, a partir dos algarismos ímpares com algarismos distintos. A alternativa D. Um novo exemplo de aplicação do princípio fundamental da contagem. De quantas maneiras podemos iluminar uma sala que possui 5 lâmpadas com interruptores independentes? Ou seja, eu posso ligar quantas lâmpadas eu desejar e qual lâmpada eu desejar. Então, vou colocar aqui a numeração dessas lâmpadas para ajudar. Vou dizer que aqui eu tenho uma lâmpada número 1, aqui a lâmpada número 2, essa aqui eu vou chamar de lâmpada número 3, número 4 e número 5. Então, eu posso acender só a 1, ou só a 2, ou só a 3. Ou posso acender a 1 e a 2. Ou eu posso acender a 2 e a 4. Ou eu posso acender a 3, a 4 e a 5. Eu posso acender 3. Ou posso acender até todas as 5. Então, eu quero iluminar esta sala usando essas 5 lâmpadas de forma independente. Eu posso iluminar só com uma delas, ou com 2, ou com 3, ou com 4, ou com 5. Então, eu posso pensar assim, ó, eu tenho que fazer uma escolha. O que é a minha escolha? A minha escolha principal, a minha escolha é iluminar a sala. Iluminar a sala. E essa escolha ela é dividida em 5 etapas, em 5 subescolhas. Por quê? Eu tenho que verificar o que eu vou fazer com a lâmpada 1, se eu quero acender ou não. O que eu vou fazer com a lâmpada 2, se eu quero acender ou não. O que eu quero fazer com a 3, o que eu quero fazer com a 4 e o que eu quero fazer com a 5. Então, eu tenho 5 etapas de escolhas. Olha aqui, 5 subescolhas, 5 lâmpadas. Em cada escolha, em cada lâmpada, eu tenho 2 possibilidades, que é o que? Ou acendo ou não acendo. Então, eu tenho 2 possibilidades para a lâmpada número 1. Eu tenho também 2 possibilidades, que é acender ou não acender a lâmpada número 2. A lâmpada número 3, da mesma forma, eu tenho para ela 2 possibilidades. Para a lâmpada número 4, também 2 possibilidades. E ainda, para a lâmpada número 5, outras 2 possibilidades, acendo ou não acendo. Como se trata, né, de princípio multiplicativo, uma escolha dividida em 5 subescolhas,
multiplico as possibilidades de cada etapa. Isso é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, é o mesmo que 2 na quinta potência, que dá 32. E aí observa que eu tenho essa resposta, a letra E. Mas essa resposta ela é equivocada, porque a minha escolha é iluminar a sala. Observa que dentro dessas 32 possibilidades, uma dessas 32 possibilidades representa todas lâmpadas apagadas, já que eu considerei acesa ou apagada em todas elas. Então, todas as lâmpadas apagadas. E se eu tenho todas as lâmpadas apagadas, eu não estou atingindo a minha escolha, que é iluminar a sala. A sala está totalmente escurecida. Então, eu tenho que descartar essa única possibilidade de deixar a lâmpada sem estar iluminada, com todas as lâmpadas apagadas. Então, eu tenho 32 possibilidades, eu descarto essa das lâmpadas estarem todas apagadas e eu fico com 31 possibilidades, alternativa D. E aí temos mais um exemplo da aplicação do conceito, da ideia, do princípio fundamental da contagem. Uma bandeira com 5 listras verticais vai ser colorida com 5 cores diferentes. Cada listra é pintada com uma cor, mas listras vizinhas não podem ter a mesma cor. Quantas bandeiras podem ser feitas? Bom, eu tenho 5 listras, então a bandeira com 1, 2, 3, 4, 5 listras, e tenho também 5 cores. Então, o raciocínio que nos parece mais correto para esse exercício é que a primeira listra eu possa pintar de qualquer cor, retirada dessas 5, né? Então, eu tenho 5 possibilidades de cores. Na segunda listra, eu tenho 4 possibilidades, porque eu não posso repetir a cor anterior, são cores diferentes. Aqui me parece que o correto seria usar 3 possibilidades, 2 possibilidades e, por fim, a última cor na última listra. Então, esse me parece ser o raciocínio mais correto. Isso resulta 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Tá? Mas esse raciocínio não é adequado para essa questão. Esse raciocínio seria adequado caso o exercício indicasse que cada listra é pintada de uma cor de forma que nenhuma cor se repita. Ou seja, não posso ter 2 listras da mesma cor. Então, a primeira listra eu escolho uma das 5 cores, a próxima eu só tenho 4 cores para escolher, na próxima eu só tenho 3 cores para escolher, que eu já usei 2, na outra eu tenho só 2 cores, a última listra fica para a última cor que eu ainda não utilizei. Então, esse raciocínio seria para a situação de que que cada listra ficasse pintada de uma cor, que não houvesse repetição de nenhuma cor. Mas isso não é o que é citado no enunciado. O que é citado é que listras vizinhas não tenham a mesma cor. Então, o raciocínio é o seguinte: na primeira listra, eu continuo com 5 possibilidades, porque eu posso pintá-la com qualquer uma das 5 cores. Na segunda listra, eu continuo também descartando uma e fico com 4 possibilidades, porque eu não posso ter essa cor igual à lista anterior. Só que, a partir da terceira listra, eu também tenho 4 possibilidades. Por quê, professor? Porque essa listra aqui, ó, ela só não pode ter a cor desta anterior, que é a vizinha. Igual a essa listra primeira, ela pode aparecer na terceira. Eu posso ter aqui pintado com essa cor aqui, com esse roxo. Eu posso pintar aqui com verde. Significa que nessa cor terceira eu não posso ter verde, mas eu posso voltar a ter o roxo. Então, nota que cada listra, a partir da terceira, eu tenho 4 possibilidades, porque eu só não posso repetir a anterior. A mesma coisa acontece com essa listra, que é a quarta listra. Eu tenho 4 cores disponíveis. Por quê? Porque essa listra tem que ser diferente da anterior. Então, diferente de uma cor anterior. Então, me sobram 4. E aí, a mesma coisa acontece com a última listra, que ela tem que ser diferente da anterior. Então, eu só perco uma cor disponível, que é a cor utilizada na lista anterior. Então, aqui eu tenho também 4 possibilidades. E aí eu fico com 5 vezes o 4, vezes o 4, vezes o 4 e vezes o 4. 4 vezes 4
16, 64, 64 vezes 4, 256. Então, tenho 5 vezes 256. 5 vezes 6, 30, me vai 3. 5 vezes 5, 25 e 3, 28, me vai 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12, 1.280 casos. Tenho aí, então, na letra D. Então era isso, espero que esse vídeo contribua nos teus estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita e até a próxima.